Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, este é o Cultas e Vinho Verde, com o episódio que encerra mais uma temporada deste podcast, aqui no Público, que celebra as mulheres e o vinho verde, o poder de nos celebrarmos em conversa e sem temer esse prazer do vinho que nos foi negado durante muito tempo. Um dos muitos prazeres a que as mulheres tinham de fechar os olhos ou cerrar os lábios, como aconteceu também com tantas palavras. Vamos voltar com uma nova temporada, mas para este último episódio convidámos uma mulher que trata o vinho com propriedade. É a Madalena Vidigal. Recentemente tornou-se produtora de vinho. Já vamos falar dessa aventura, mas a Madalena é formadora, consultora e comunicadora especializada em enoturismo, licenciou-se em direção hoteleira, fez uma pós-graduação em enoturismo, criou o Entre Vinhas em 2015, o primeiro blog em Portugal dedicado a este tema do enoturismo, onde divulga diferentes experiências vínicas vividas na primeira pessoa. É também autora do podcast 5 Minutos de Vinho, onde simplifica a linguagem do vinho, episódio a episódio. É entre copos que falamos, entre copos e entre vinhas e entre vinho verde. Hoje com este portal do Fidalgo, 100% alvarinho, frutado, mineral e fresco, encorpado, podendo ser bebido jovem, tem grande potencial de envelhecimento em garrafa, como nós, as mulheres. Olá, Madalena. Com o enoturismo descobrimos o país pelo vinho. É mais ou menos isto. É isso, Inês. Olá e obrigada pelo convite. Sim, eu costumo dizer que enoturismo é viajar de copo na mão ou mesmo conhecer o mundo através do vinho, porque se em Portugal é muito óbvio que o vinho faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa história e das nossas pessoas, isso acontece em outros países do mundo, uns já há muitos anos, muitos séculos. Outros, o vinho está a fazer parte de uma história recente. Países do Novo Mundo, países que nós não imaginávamos que alguma vez iam ter vinho, também o têm. Portanto, por exemplo? China, Índia, Tailândia, México, ou países mesmo da Europa como a Suécia, começam a fazer vinho. Por isso começa a fazer parte também da sua nova história, ou começa um novo capítulo da história destes países também através do vinho. Mas o vinho é sem dúvida história e cultura e pessoas. E é uma bela bússola, não é? Nunca se perde o norte com o copo na mão. Nunca. Nem, pelo menos não estamos sozinhos. É verdade. Vais mais de copo na mão pelo país ou pelo mundo? Por questões logísticas, mais pelo país. E também porque sempre viajei muito, sempre gostei muito de viajar pelo mundo, mas sempre achei que não faz sentido conhecer o mundo sem conhecermos o nosso país primeiro. E até tinha alguma vergonha de dizer fui à Austrália ou fui ao Chile e não conheço o Minho, ou Trás-os-Montes. E acho que é importante conhecermos o nosso país, nem que seja também para termos o orgulho de depois visitarmos outros países e pensar que nós também somos grandes e que e não somos, é muito... E somos mesmo. E não é muito português, não é? Achar que ter orgulho, temos que trabalhar um bocadinho mais isso, mas eu gosto de ter orgulho no meu país. Mas somos grandes? Era mesmo uma pergunta. Somos, apesar que fosse uma afirmação. Não, quero que tu... Somos mesmo, e isto não é que orgulho bacoco apenas, é realmente nós habituarmos a ver as coisas como elas são e não achar sempre que a galinha da vizinha é melhor do que a nossa. Há coisas em que sim, que são melhores dos países estrangeiros, há coisas que nós temos que aprender e que podemos sempre aprender, mas principalmente este ano, pelo que viajei este ano, num contexto mais profissional, percebi que Portugal é um exemplo para muitos países e eu fiquei super orgulhosa, super vaidosa por perceber que os outros países andam a olhar, países como França, Espanha, Itália e Alemanha, olham para Portugal como um exemplo, nomeadamente na área do enoturismo. Então, eu ia-te perguntar por que países tinhas tu andado este ano, que está agora a chegar ao fim, Europa sobretudo? Europa, sim. Sim. Europa é mais em contexto de conferências, não tão romântica em viagem de cultural e vínica, e a visitar adegas. Hedonista, não tanto. Sim, não tanto, mas
Mas também é uma área que eu gosto de aprender, mais em conferência, mas sim mais na Europa. E depois explorar no nosso país sempre. Quando é que percebeste que era pelas vinhas que querias percorrer o país? De copo na mão? Houve um instante, houve assim um momento em que tu percebeste, é isto que eu quero fazer? Sim, já foi há não sei se foi um instante. A soma de vários. Mas foi a soma de vários e foi de facto ao fazer enoturismo, lá está, porque eu já viajava muito, sempre gostei de viajar. Desculpa. Sempre gostei muito de viajar e quando numa destas minhas viagens, enquanto trabalhava ainda só em gestão hoteleira, a minha formação profissional. Aliás, eu estudei a gestão hoteleira porque gostava de viajar e como achava que não tinha jeito para mais nada, pensei, ao menos de trabalhar em hotelaria, vou trabalhar pelo mundo e já faço algo que eu gosto. E, de facto, fiz um estágio profissional em Moçambique, num hotel, em Maputo, e lá provei pela primeira vez, tinha 24 anos, provei pela primeira vez um vinho que gostei, que não era moçambicano, nem era português, era mesmo sul-africano, e adorei aquele vinho. E fiquei surpreendida, pensei, isto afinal é bom. E ainda para mais, vivo num país com tanto vinho bom, eu vou explorar mais esta área. Então, quando voltei para Portugal, depois desse estágio que fiz em Moçambique, e estive mais atenta a novos rótulos, continuei a trabalhar em hotelaria, mas comecei a fazer mais provas de vinho, olhava para o menu, estava um pouco mais atenta. E foi no meio disto que eu me cruzei com o conceito de enoturismo e pensei, mas espera, eu posso continuar a trabalhar na minha área de paixão e adicionar uma nova paixão, que é o vinho, e juntar realmente duas, não só paixões, como duas novas valências, profissões. Eu vou-lhes chamar também vocação, tem que se ter alguma vocação para isso, não é? Eu julgo que sim. E nariz e boca. E comecei a ser enoturista. Eu sempre disse que quando nós queremos aprender sobre alguma coisa temos que experimentar. E eu tornei-me uma enoturista ativa. Todas as minhas folgas, todas as minhas férias, todo o meu budget era gasto a viagens de destinos vínicos em Portugal e fora. E eu acho que viajei mais quando era mais nova, quando ainda estava a viver em casa dos pais e tinha ali uma rede de apoio maior, em que me lancei para a Austrália, para o Chile, a África do Sul, não, América, muitos países na Europa, e quis uma sede enorme de descobrir como é que o vinho era vivido por todo o mundo. E qual é o país que vive mais intensamente o vinho? Isso acho que são todos, mas de formas muito diferentes. Desde os Estados Unidos, que o vive de uma forma muito de marketing comercial, tem uma história mais curta, mas realmente dedica-se muito, com um orgulho enorme. Aliás, existem muitos filmes de Hollywood sobre Napa Valley, sobre as vinhas de Napa Valley, porque há um orgulho enorme de tornar aquele seu produto, o vinho, um produto bandeira do país, ou algo icónico no país. Portanto, claro que vivem bastante, mas depois temos países como França, que muita gente acredita que é o berço do vinho, e está longe de ser o berço do vinho, que diz que o berço nasceu onde é hoje a Geórgia, há 8.000 anos. Temos, enfim, países um pouco por todo o mundo que vivem à sua maneira, muitas vezes também, obviamente, associada à comida, que não se dissocia. E a Portugal é um dos casos. O vinho e a comida estão sempre juntos e, portanto, andam de mão dada e acabam por criar um percurso conjunto de muitos, muitos anos. Sim, é um belo casamento, um casamento com muito sucesso, não é? Muito feliz. Muito sim. Feliz, verdade. Não há grandes casos de divórcio nessa união vinho-comida, e ainda bem. É um território ainda pouco percorrido por mulheres, esse do enoturismo? Não. Cada vez mais? Não, e é engraçada a pergunta que fazes, porque há claramente uma diferença entre a presença das mulheres no mundo do vinho e a presença das mulheres no mundo do enoturismo. Porque se o mundo do vinho, embora eu hoje considere que já não há especialmente dificuldades para as mulheres no mundo do vinho, porque já houve muitas outras antes de mim, antes da minha geração,
que abriram portas para que fosse possível hoje haver mulheres enólogas, críticas de vinho, distribuidoras, produtoras, viticultoras, enfim, fazerem uma série de funções dentro desta área e serem bem vistas e bem reconhecidas, que infelizmente, como sabemos, noutras áreas não é igual. Quando falamos de... isto para dizer que, embora haja cada vez mais mulheres, ainda a maioria serão homens nesta área, porque já estavam cá há mais tempo. Quando se trata de enoturismo, que acaba por ser uma atividade relativamente recente, quando eu vou visitar adegas por todo o país, as responsáveis de enoturismo são sempre mulheres, ou quase sempre mulheres. As guias, as pessoas que recebem, os guias, os anfitriões que recebem para fazer a visita guiada à adega e tal, são mulheres. E eu acho que isto tem uma explicação. Eu pelo menos gosto de acreditar que a parte do turismo do eno, não é? Enoturismo é turismo de vinhos. Turismo é sobre hospitalidade, é sobre receber, é sobre serviço, é sobre cuidado, é sobre detalhe. E nisso eu acho que nós conseguimos realmente ter mais atenção e mais dedicação e a cuidar dos outros e a ser mais mãezinha, não é? Portanto, o lado cuidadora atribuído às mulheres também faz sentido neste caso, claro. Eu acho que sim. Não quer dizer que não haja homens que não o façam lindamente, mas é maioritariamente mulheres a fazê-lo. Já vamos à história do teu vinho. Sim. Da tua vinha e do teu vinho, mas nestes anos de enoturismo, histórias, surpresas, descobertas, coisas que tenham tido de facto um impacto na tua vida. Uma ida não sei aonde que te marcou, alguém que te revelou, contou uma história que tenha sido marcante. Deves ter muitas, não é? Tenho muitas e apanhada de surpresa é mais difícil, mas tenho uma história que eu costumo contar, embora traga depois também aqui uma outra memória, que é, eu fui a Israel há uns anos, em viagem de lazer apenas, com uma amiga, mas eu, como eu tenho o bichinho do enoturismo, eu sempre vou a algum país que produz vinho, então eu não resisto a pelo menos fazer uma paragem rápida numa adega. E fui visitar uma adega entre Tel Aviv e Jerusalém. Uma adega pequenina, numa região chamada os Montes da Judeia, Judean Hills. E eles lá contavam-me, que eu não sei se é verdade ou não, que potencialmente o vinho da última ceia, peço desculpa, o vinho da última ceia tinha sido produzido ali, naquele local. Que não com as castas da altura, que já não são as mesmas de atualmente, mas ficámos todos a pensar que se alguma vez nós descobríssemos como foi vinificado e que castas tinham sido usadas para o vinho da última ceia, quanto dinheiro é que aquele vinho não ia custar? Assim, aquele vinho ia ser a coisa mais cara do mundo. Ou se calhar até íamos chegar à conclusão que era péssimo, porque na altura as técnicas se calhar não eram tão apuradas como hoje e eram uma zorrapa. Nós não sabemos o que é que Jesus estava a beber na última ceia, porque quer seja religioso ou não, eu não sou, não deixa de ser um evento histórico que toda a gente sabe o que é e está associado ao vinho. E pensar, que vinho é que eles estavam a beber? Era bom ou não era? Fazia-se ali. Que castas é que tinham? Quanto grau é que tinha? Quanto, exatamente. O que faz um bom vinho? O vinho Estás apta para responder a essa pergunta? Estou, sempre. Não sou nada... Se calhar já tive a minha fase arrogante do vinho. Acho que quando nós entramos no mundo do vinho temos sempre ali um quê de arrogância, de não, eu só bebo vinhos de 50 euros para cima e que são de X região ou que têm tais características. Até porque isso está errado, como sabemos, não é? Sim, exatamente. Para mim, um bom vinho é aquele que nos sabe bem, que nos faz feliz, que nos faz boa companhia, seja só eu e o vinho, só nós e o vinho, ou com outras pessoas à volta. Não temos que, todos nós temos um paladar diferente, todos nós temos emoções diferentes. O vinho é uma bebida muito emotiva, ou muito emocional, e acontece muitas vezes nós num momento gostamos de um vinho e noutro momento pegarmos na mesma garrafa e não gostarmos. E tudo tem a ver com a nossa disposição. Portanto, eu não sou ninguém para dizer este vinho é mau, este vinho é bom. Se calhar para mim é mau, mas é bom para outra pessoa. E não gosto de ter essa arrogância de dizer esse vinho é mau. Claro que se alguém me pedir uma opinião, eu vou dizer o que é bom para mim e depois a outra pessoa pode não gostar. Mas para ti o que é bom, para lá dessa sintonia?
Olha, cada vez mais, e falando se calhar sendo mais pragmática e mais técnica, se for sem aprofundar muito, porque eu não sou enóloga e portanto não me vou por caminhos pantanosos que não quero, cada vez gosto mais de vinhos com menos madeira, ou seja, com menos maquilhagem, como se diz. Não são os vinhos naturais, que isso depois também é outro campo complicado, ou que dá pano para mangas. Gosto de vinhos que sejam mais honestos em termos de fruta, menos álcool. Também estou a entrar nesta tendência de beber vinhos por prazer e não ficar a sentir-me já assim tonto ao final de uns copos. Quero continuar a beber de forma saudável e equilibrada, portanto em que a fruta e a frescura e um pouco de acidez sobrepõem, e com menos barrica que marque com outros aromas que não são os naturais da fruta. Acho que para mim isso é um bom vinho. Uma boa resposta. Hoje nesta conversa estamos a beber um Portal do Fidalgo 100% Alvarinho. Conheces este território de Monção e Melgaço? Conheces bem? Sim. Acho que podemos concluir, e começamos por aí, que temos muito e bom vinho. Temos hoje em dia muito vinho. Sim. Não o devemos ver e beber mais lá fora. Há sempre aqui o entrave da exportação, do marketing. O que é que falha? Ou não falha nada? Ou tu que viajas muito, já começas a ver muito mais vinhos portugueses lá fora? Vê-se mais vinhos portugueses lá fora e fala-se mais do vinho português lá fora. Embora eu nunca tenha concordado com aquela expressão de nós não crescemos porque somos pequeninos e não temos mercado para entrar, ou não temos quantidade de garrafas, falando de uma forma mais prática, não temos quantidade de garrafas para estar em todo o mundo e esse é o nosso problema. E eu continuo a dizer que esse não é o nosso problema, é a nossa força, torna-se mais exclusivo, permite-nos, ou devia permitir-nos, até valorizar-nos mais, ou vender mais caro, que era o ideal, quando se fala de exportação, posicionar-nos de uma forma mais única e mais vinho exclusivo e mais de boutique. Isso era bom, e não pensar que não temos muita quantidade, portanto não crescemos. Isso acho que é o nosso pensamento mais... que nos torna mais pequeninos e que não nos faz ir a lado nenhum. Nós temos é que posicionar-nos bem para os mercados que nós queremos, onde queremos estar. Isto é como qualquer produto, não é? Há determinados relógios que estão no pulso de toda a gente e há aqueles relógios que só estão naquele pulso que quem realmente pode pagar para ter. Quem tem horas para isso. Exato, quem tem tempo. E portanto, temos menos quantidade só devia nos valorizar e não o contrário. O que é que eu verifico é que quando vou a algum supermercado, há muitos anos nós víamos a prateleira dos vinhos estrangeiros, era sempre Espanha e outros, ou Spain and Others, em inglês, e agora já encontramos Portugal, mesmo que seja pequenino, mas já existe um lugar próprio para Portugal. Isso já é um sinal, evidentemente. Sim, já somos falados em revistas, já entramos em restaurantes de Michelin de todo o país, nomeadamente até o nosso Alvarinho é sem dúvida uma das nossas castas bandeira do país. Não é um nome fácil de dizer e os estrangeiros conseguem dizer. A indústria vinícola vai reinventar-se perante estes novos alertas sobre o álcool? Já está a reinventar-se. Às vezes perguntam-me se o vinho está na moda ou se é uma bebida da moda. Não pode ser uma bebida que está neste território a que hoje chamamos de Portugal, mas que há 2000 anos que cá está. Não é uma moda. As formas de o consumir é que podem ter modas e inclusivamente até as modas voltam atrás umas às outras, enfim, há ciclos. Portanto, sim, acho que estamos a reinventar-nos e uma das formas é exatamente a questão de produzir vinhos com menos álcool, produzir vinhos sem álcool. Tive conhecimento do primeiro Alvarinho, julgo que primeiro, ou um dos poucos, sem álcool já. Um Alvarinho certo. Sem álcool. Eu ainda conheço poucos porque se calhar sou muito antiquada e considero que beber um vinho sem álcool é quase como comer aqueles chouriços vegan.
É um bocado querermos enganar a nós próprios. Ou assumimos que bebemos álcool, ou então vamos beber uma bebida assumidamente sem álcool. A moderação é a chave. Claro que sim, em tudo na vida. Não é só no vinho. E estamos a reinventar-nos também no enoturismo, e pegando um bocadinho puxando a brasa à minha sardinha, que é muito interessante ver que se o consumo do álcool a nível mundial está a diminuir, pegando mais concretamente no vinho, está a diminuir, o consumo e a procura do produto enoturismo está a aumentar, porque se o vinho é uma bebida emocional, as pessoas querem cada vez mais consumi-lo num contexto de experiência, de viagem, de contacto com pessoas. Não querem simplesmente ter uma garrafa em casa, ou querem menos ter uma garrafa em casa, querem ter uma garrafa e viver essa garrafa. E isso está a aumentar. Por isso o enoturismo é uma indústria de facto em crescimento por esta razão, porque é uma forma de reinventar o consumo do vinho. Outras formas é a forma de comunicar, deixar de ser aquela comunicação muito antiquada, muito conservadora, muito tradicional, muito elitista, de que o vinho é um produto quase intocável. E não, o vinho é um produto do povo também e, portanto, tem que chegar a toda a gente. E isso leva-me à próxima pergunta: como é que se simplifica a linguagem do vinho, que é isso que tu fazes no teu podcast, o 5 Minutos de Vinho? É usar é usar a linguagem que toda a gente sabe falar, como nós aprendemos desde pequenos a falar e aprendemos na escola, porque as pessoas não aprendem na escola a linguagem do vinho, a não ser que vão para a escola do vinho. Pronto, vão estudar enologia. Em vez de ser a escola da vida, é a escola do vinho. Isso também existe, é uma escola paralela. Mas nem toda a gente a tem. E então o que eu decidi fazer com o 5 Minutos de Vinho foi realmente usar a minha linguagem do dia-a-dia, às vezes até quando era necessário explicar às minhas amigas ou à minha irmã algo sobre vinho, e eu simplificava muito, ou fazia comparação com outras bebidas, ou comparar a uva com outras árvores de fruto, ou vinha com outras árvores de fruto, e começar a explicar de forma muito simples para que as pessoas realmente percebessem que ok, eu consigo perceber esta linguagem, eu consigo provar este vinho, isto não é só para uma elite, isto é para mim também. Isso é importante, de facto, não é? Podia ter-lhe chamado vinho para totós, mas como eu não queria ofender ninguém, dei-lhe outro nome. Fizeste bem, mais Madalena. Inspirado. Já caíste em partidas de provas cegas? Já, sim. Não só porque há a prova cega, que é engraçado, também é um termo que às vezes as pessoas não entendem, e quando me perguntam sobre provas cegas, às vezes perguntam: mas tu estás com uma venda nos olhos? Não. Então, explicando que a prova cega é servirem-nos um vinho num copo transparente, normal. Nós a única coisa que vemos é se é branco ou tinto. E depois... às vezes há copos onde não consegues ver se é branco ou tinto e tens que adivinhar. É exatamente isso onde eu ia chegar. Okay. Portanto, há uma forma que é prova cega, em que nós estamos a ver o produto, sabemos só se é branco, tinto, branco ou rosé, porque dá para perceber o espumante, enfim, o estilo de vinho nós conseguimos ver, mas depois não sabemos a região, não sabemos o ano, não sabemos as castas, e aí temos que fazer uma prova organolética para avaliar todos os seus parâmetros e chegar a uma conclusão. Há também essa hipótese, que eu acho giríssimo, e se alguém tiver essa possibilidade de comprar um copo de vinho, mas que ele é preto, opaco, e nós não vemos sequer a cor. E isto eu não sei explicar, porque eu não estudei a parte neurológica, mas se o nosso cérebro não vê uma cor ou não vê algo, não toma notas nem cria nenhum conceito sobre aquilo. Portanto, se nós não virmos a cor, não sabemos se vamos encontrar, se é suposto encontrarmos limão ou citrinos, ou morangos, ou espargos, ou maçã, ou o que seja. O nosso cérebro não tem preconceito. Então essa prova é muito mais divertida. E acredita que é possível confundir um branco com um tinto quando fazemos prova nesses copos pretos. E eu gosto muito de fazer esses testes, que eu acho que é um teste mais divertido à nossa... Quando provamos tanta coisa e achamos que sabemos tudo, fazer esse tipo de prova é muito divertido. Olha, e como é que chegas ao teu vinho? Já tinhas aquela vinha no Alentejo? Não. Não é no Alentejo? É no Alentejo, mas não tinha a vinha. Não tinhas. Não, isto foi um projeto, foi um percurso paralelo. Eu, quando comecei a gostar de vinhos e comecei a viajar para destinos de vinhos
e comecei a escrever no Entre Vinhas, os meus pais desafiaram-me a criar o nosso próprio projeto de vinhos, que eu aceitei. Na altura, sem saber o que ia. Eu costumo dizer, se soubesse o que sei hoje, provavelmente estava a fazer o mesmo. Claro. Mas foi porque eu me comecei a interessar por vinhos que surgiu esta oportunidade. Já tínhamos sido uma propriedade no Alentejo que não tinha ainda um propósito definido, e quando eu comecei a gostar de vinhos, então tornou-se mais claro esse propósito. Mas a plantação da vinha foi feita por mim, pelos meus pais, portanto, na minha geração, a história começou por mim e comigo. Não é uma história de gerações, de centenária, começou e vai continuar comigo. E foi uma história feita de tempo, porque nós plantámos uma vinha em 2013, lançámos o nosso primeiro vinho em 2025. Isto é preciso ter muita paciência. Aprende-se com o vinho e com as vinhas, não é? Aprende-se. Eu quando se deu a pandemia, pronto, todos sabemos o que é que aconteceu no mundo, eu decidi mudar um bocadinho a minha vida, vivia em Lisboa e na altura pensei, o que é que eu estou a fazer em Lisboa? Peguei na minha gata e fui viver para Évora, sozinha, porque tinha lá a minha vinha, ao menos tinha um propósito para lá estar. E estar num campo, embora não se pode dizer que Évora seja a cidade mais rural e mais aliada da realidade do nosso país, mas realmente o estar em Évora, numa zona mais rural, no campo, no interior do país, e em contato com a minha vinha diariamente, eu acho que me ensinou também, lá está, a ter paciência, a não me sobressaltar, porque depois, como eu não venho desta área de base, qualquer folha que esteja fora seca, do sítio, eu fico em pânico. São as minhas filhas e eu não tenho filhos, portanto eles são são as minhas filhas, são muitas, são 12 mil. Os teus rebentos, literalmente. São 12 mil. Exatamente, e que a cada ano se renovam, mas que é sempre uma aprendizagem, inclusivamente é sempre fascinante ver todos os anos o chamado abrulhamento, que é quando surgem as primeiras folhinhas verdes. É tão emocionante e vemos aquilo no meu caso há 12 anos, e há gente que o vê há mais anos, as primeiras uvas a surgir, a fase do pintor, quando elas se tornam entre cor verde, não é? Para cor tinta, no caso das minhas. É tudo fascinante, é ver que a natureza não para, e mesmo em 2020, quando o mundo parou na pandemia, a minha vinha estava lá, portanto eu tinha que ir tomar conta dela também. A natureza ensina-nos e que não podemos controlar tudo, não controlamos um calor extremo, não controlamos ventos, nem chuvas, nem nada. Temos que aprender com ela. É uma boa aprendizagem, sem dúvida. Em que pensas trabalhar para 2026? Agora que estamos no fim do ano, que projetos é que tu tens? Não abandonar a tua vinha, evidentemente, nem o enoturismo. O que é que tu vais andar a fazer por aí? Eu gosto mesmo do enoturismo. Eu acho mesmo que é uma forma, inclusivamente, muito mais do que ajudar o setor do vinho, é ajudar a promover Portugal como um país cultural, como o nosso património, a nossa história, orgulharmos-nos de nós também através do que temos de interior e da zona rural. Eu acho que, como eu disse, eu não vivi no mais profundo ruralismo em Évora, mas deu-me um bocadinho mais noção, tendo nascido em Cascais e a viver em Lisboa, claro que me deu um bocadinho mais noção do que é o interior de Portugal e de como às vezes é esquecido. E começo a perceber, quando nós vemos na televisão os debates políticos de não, em Lisboa é que está tudo, e o Porto, e ninguém quer saber do interior. E é um pouco e assim. É verdade. E cada vez mais tenho esta vontade. Entretanto, voltei de Évora para Lisboa, com alguma pena minha, mas por força profissional e pessoal também. O amor trouxe-me para Lisboa, mas tenho muita pena, porque eu gostava de poder fazer mais pelo interior, pôr as pessoas a olhar mais para o interior, pôr as pessoas do interior a ter mais orgulho nelas próprias e no património que guardam, que não o esqueçam, porque cada vez mais ouvimos aquelas histórias de havia um senhor que fazia cestos, havia uma senhora que fazia esta receita, a Dona Otávia que vai deixar de fazer os chouriços, e está toda a gente muito triste. Ninguém está a perpetuar as tradições, não é? E isso deixa muito triste. Eu acho que o vinho consegue unir, o enoturismo também consegue unir todas estas tradições, porque o enoturismo não é só vinho, é o enquadramento do vinho, e o vinho foi criado
por pessoas, por comunidades, para comer, para uma música como o canto alentejano, a tradição das talhas. Acho que é tão mais do que uma bebida que eu gostava mesmo muito de empenhar-me em pôr os olhos no interior do país. Olha, Madalena, no final desta conversa fazemos sempre um brinde com este portal do Fidalgo, belo nome. Brindamos a quê? Primeiro, saúde. Sempre, não é? Sempre. E saúde também ao vinho português. Saúde do vinho português, que seja mais conhecido e que leve a história de Portugal pelo mundo fora. Então vamos a esse brinde. Cheira bem. Muito bem. Madalena Vidigal, muito obrigada por teres vindo aqui ao Cultas e Vinho Verde. Bom 2026. Obrigada. É a primeira vez que estou a dizer isto. Este podcast teve o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos então em 2026 com uma nova temporada de episódios aqui no público, mais vinhos verdes e mais mulheres admiráveis da minha seleção. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.